Olá, oi Flávia, oi pessoal. Boa noite. Então, beleza. Então, ótimo, Lili, seja bem-vinda. Eu estava falando aqui com o pessoal que está na live da importância da gente trazer temas que realmente acrescentem, né, na nossa vida, porque a gente precisa de educação, a gente precisa de informações relevantes. E eu falei para eles que eu assisti uma live sua essa semana e que você me tirou muitas dúvidas. Aí eu falei, caramba, Lili, você tem que falar para o pessoal que está lá no Perita Vegana para eles aprenderem com você também. E você aceitou e eu sou grata por isso. Então vamos começar, tá bom? Manda lá. Bom, a gente vai começar do básico, Lili. Sim, para quem não sabe, Linda Li, ela é engenheira ambiental, especialista em direito ambiental, né, Li? Especialista em zoonose e saúde pública, bacharel em filosofia e fundadora e presidente do Arpias, que é o Instituto Animalista da Paraíba. Então você é bem atuante na causa, né? E vegana há muito tempo, né, Lili? Desde finalzinho de 2018, eu tô vegana, assim, estrito, né, na alimentação, vegetariana. E aí comecei no também logo em seguida. Legal. Então vamos lá, vamos meter bronca. O tema da live é por que ser vegano é um ato político? Diz pra gente. Então, eu acho que a live toda a gente vai acabar trazendo isso, enveredando. É bem difícil trazer isso dentro de um único conceito. Mas o veganismo, na sua essência inicial, no seu pontapé inicial, quando surgiu, ele surgiu justamente como um modo de se fazer uma ofuscação da opressão. Então, o que acontece? O ato político em si, ele busca algo social. Então, a política, ela é social. Então, quando o veganismo traz essas nuances de se trazer os movimentos sociais e a proteção animal, o direito animal, e aí não entram só os animais não humanos, né, que os animais humanos também fazem parte disso, quando a gente traz toda essa bagagem para dentro de um movimento, de uma luta, ela se torna uma luta política. E quando a gente despolitiza isso, a gente acaba trazendo um viés totalmente fora do que realmente a gente tem de essência dentro do movimento. Então, o movimento vegano, ele hoje está sofrendo uma ruptura. Existem dois lados do movimento, eu vejo claramente isso, ele está se dividindo, isso é bom. Né? Ele foi preciso ser despolitizado durante um tempo para chegar no alcance que está hoje, mas eu vejo que esse resgate da politização do movimento vegano é algo que é natural e vai ter que acontecer em um certo momento, porque as coisas vão ter que ficar mais claras, né? Mais separadas para poder fazer sentido. Aí eu acho que eu vou trazer assim, umas ideias ao longo, né, do vídeo aqui para sintetizar melhor, porque realmente é uma coisa bem complexa, é um assunto bem complexo. Então a gente vai dividir de forma bem didáticazinha para todo mundo entender, né? Você falou que ele está se dividindo. Já está dividido o veganismo. Que divisão é essa? Que dois lados são esses? Então, a gente tem, na minha concepção clara, existem várias ramificações dentro do movimento, mas duas em especial se destacam, que uma delas é o movimento neoliberal. Até uns anos atrás eu fazia parte disso também, é um movimento totalmente neoliberal, totalmente voltado para as questões reducionistas. É um movimento que busca trazer novas ideias voltadas para o que é velho. Eu falo que é velho no sentido de você trazer até um discurso meio que ecofascista dentro do movimento. Eu vejo muito isso, o movimento com um discurso totalmente voltado para situações opressoras, onde a gente separa, né, desvincula os animais não humanos de todo o resto da situação, como se a base de tudo não dependesse disso. Então, quando a gente não combate as bases, a gente acaba tendo esse discurso. E o movimento vegano, ele perigosamente está atendendo para isso daí, que é um movimento vegano neoliberal, é um movimento totalmente reducionista mesmo, e utilitarista, né? Onde se utilizam os animais, a gente utiliza eles a bel prazer da raça humana, e ainda assim é veganismo, porque traz justamente o que a gente quer. Por exemplo, eu sempre falo, o que a gente vai passar no pão? É uma grande preocupação que as pessoas têm, né? O que vai passar no pão, e não a causa animal em si. E o outro lado é um movimento mais politizado, que é um movimento de base basicamente anticapitalista mesmo, que ele está contra toda essa base do sistema que traz a exploração animal, né, que eu vejo como um movimento bem mais coerente e que traz esse entendimento para a gente de dissociação. Vou dar um exemplo bem prático aqui, eu até falei, acho que nessa última live que você mencionou.
que ela é uma coisa que eu sempre menciono em relação à Alemanha, por exemplo. A Alemanha, ela tem muitos produtos veganos, então é considerada por muitos um paraíso vegano. E a Alemanha é um dos maiores produtores de carne suína do mundo. E as pessoas, mas é maravilhoso lá, então é maravilhoso para quem? É paraíso vegano para quem? Porque para os animais não é. Então é um entendimento de que o veganismo está se tornando algo bem difuso, bem diferente. A gente está vendo alguns grupos com grande número de seguidores, com muita gente trazendo informações que são super relevantes, mas às vezes de maneira totalmente distorcida. E isso presta um serviço enorme para o movimento. Então, você quer dizer que um país que tenha muitas empresas que fabricam produtos sem ingrediente animal, não necessariamente está contribuindo para a libertação animal. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático em relação à Seara, por exemplo. A Seara chegou no mercado agora com alguns produtos com selo vegetal, e isso, claro que para quem está em transição, para quem está chegando, né, no movimento e conhecendo, isso pode trazer algumas dúvidas e levar você por caminhos totalmente difíceis de voltar, de retroagir. E o voltar que eu digo para a parte boa, de você ainda estar abrindo a cabeça para esse movimento. E a Seara, hoje, ela foi comprada pela Marfrig, que faz parte do grupo JBS, é um dos maiores grupos empresariais do mundo em exploração animal. E eles detêm um capital enorme. E não é porque as pessoas veganas estão comprando produto vegetal da Seara, ou até as pessoas não veganas também, não é porque esses produtos estão sendo vendidos que essas empresas vão deixar de explorar animais. Muito pelo contrário, a gente está dando mais munição para eles, né? Então, a ideia é que eles estão dominando esse mercado verde. Existe um movimento das grandes empresas em dominar o mercado vegano, dominar o mercado verde, como uma forma de não perder esse nicho também, como é um nicho em crescimento. Então, existe uma dominação. Isso, é uma dominação do mercado. Então, isso, na verdade, mais que atrapalha do que ajuda, porque o movimento ele deve realmente ir por entre as raízes. Então, não adianta você ter acesso, por exemplo, trazer uma ideia de acesso maior das pessoas economicamente para produtos que sejam plant-based, por exemplo, plant-based, que sejam produtos que sejam mais baratos e que não tenham animais, mas que, de toda forma, a exploração das pessoas na parte de manufatura, na parte de produção, em todas as situações, né, onde a gente consegue visualizar a exploração, inclusive de outros animais. Então, é complicado a gente trazer esses produtos como veganos. É vegano, é apto para vegano, talvez nem apto para vegano, porque a gente vê que são empresas realmente que têm um histórico todo, não é nem velado, é totalmente descarado, né, de exploração animal. Então, é um absurdo, eu escuto assim, quando as pessoas dizem, gente, eu vou comprar, fazer minhas compras, eu vejo em vários grupos de proteção animal e de veganismo, eu vou no Carrefour ou eu vou no Extra, e a pessoa fala, eu vou no vai lá no Pão de Açúcar, vai no Pão de Açúcar porque tá com promoção do hambúrguer da Seara, nossa, dá vontade de chorar, lágrimas de sangue das milhares de vítimas inocentes, sabe? Porque não faz o mínimo sentido, isso não é vegano em si. E claro que você não vai ter que, então não vou provar nada e vou comer somente orgânico, não é muito por aí, mas a questão da medida do possível de praticável, né? Aquela base lá que a gente deve tentar colocar em prática o máximo que a gente consegue. Eu não vejo que é uma tentativa muito ferrenha das pessoas do movimento. Lili, quando a gente conversou a primeira vez na reunião, né, da uva, eu tinha a mentalidade de que comprando exatamente esses industrializados, eu estaria ajudando o veganismo, né? Porque aí essas empresas levariam em consideração que tinha público, teria demanda. E quando eu conversei com você, você me explicou justamente esse lado, o outro lado do veganismo que eu não conhecia. E desde então eu reflito muito sobre o assunto, né? Então muita gente compra hambúrguer da Seara, até o próprio hambúrguer do futuro, que agora eles se manifestaram com uma parceria que explorava animais, depois eles se retrataram dizendo que ia cancelar essa parceria. Enfim, muitas pessoas acham que comprando dessas grandes empresas estão ajudando a causa animal. E não estão, é isso que você está falando, né? Isso. Porque eu vejo como um exemplo bem prático é o Brasil. O Brasil a gente tem, eu acho que cerca de, 250 e poucos milhões de pessoas, é mais ou menos isso. E a gente tem no Brasil mais gado do que gente.
É um dado da Embrapa e do MAPA também. Você pode colocar lá no site, que acha facinho. Então, a gente tem noção de que no Brasil tem mais gado, cabeça de gado, do que cabeça de gente. E esses animais, eles são de grandes grupos empresariais, em sua maioria. E aí você leva para o resto do mundo. No mundo inteiro, a quantidade de empresas que dominam esse mercado de origem animal são poucas, assim. Na verdade, todos os grupos que existem, geralmente são ligados, são ramificações de grupos maiores. Isso leva lá a 3, 4 grupos super grandes, que é, por exemplo, o grupo... A Mafrig faz parte de um deles, aí tem a Cargill, tem a Swift, tem a Tyson, o grupo que está junto com a JBS também. São pouquíssimos grupos, e esses grupos dominam quase toda a cadeia de exploração animal. Então, a gente tem pouquíssimas pessoas, a maioria são vinculadas a empresas grandes, como, por exemplo, a Amazon. E a Amazon, que a gente sabe, foi uma das patrocinadoras do Futuro Burger, que é uma startup, né? Então, e a Amazon, a gente sabe que é a empresa com mais capital no mundo. O dono da Amazon é o cara mais rico do mundo, do planeta inteiro. E ele tem um histórico de exploração de pessoas enorme, de exploração de espaços ambientais e recursos naturais enormes, sem precedentes. Então, se a gente coloca aí o passivo ambiental disso nesses produtos que saem, nesse tipo de serviço que é prestado, eles não conseguiriam pagar, por exemplo, um imposto sobre o produto ambiental que eles estão utilizando ali. E a gente não conseguiria comprar também. Então, a gente basicamente está tirando os recursos naturais sem ter de volta aquilo ali. Então, o que acontece é que a gente tem 7,5 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos, e desse grupo aí, apenas 4 grandes grupos empresariais, e aí a gente pode tirar também os outros bilionários de outros ramos também, que de toda forma estão interligados. Esses bilionários super ricos são, acho que, mais ou menos 2.000 pessoas no mundo inteiro, que não correspondem nem a 1% da população do globo. Eles detêm todo esse dinheiro. E agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, alguns se manifestaram em fazer doações milionárias para ajudar em forma de caridade, para ajudar hospitais, para comprar máscara, enfim. E aí é onde a gente deve entender que eu já vi muita gente vegana aplaudindo, olha, essa pessoa está fazendo isso, nossa. Então eu acho que o veganismo precisa de mais informação, a gente precisa se fortalecer até para que a luta vá mais adiante, né? E aí não existe bilionário ético, eu não vejo dessa forma, porque não se faz caridade, a gente não fala de salário máximo, a gente não fala das bases, a gente não combate as bases. Então, de que adianta a gente passar por tudo isso? Eu já vi muita gente falando também da situação de, mas quanto mais pessoas morrerem, olha só o discurso, é totalmente ecofascista esse discurso, e vem do grupo vegano, do público vegano. Estou me sentindo bem à vontade para falar aqui, porque a gente tem esse grupo aqui muito presente, às vezes não é por maldade, a pessoa fala isso, eu falaria isso há um tempo atrás. Então, por isso que é importante a gente disseminar, quanto mais informação, melhor. Já vi várias pessoas dizendo, quanto mais pessoas morrerem, mais os animais vão ficar livres. Então, olha só o tipo de discurso ecofascista que a gente está trazendo, né? E, na verdade, quem paga por isso é a população mais pobre. Mas eles comem carne, eles são vítimas tanto quanto, né? Porque eles recebem todo tipo de informação que fazem ele comer carne. Esse povo come porque é algo para eles, é vital, é proteína, sei lá, ferro. Tem lá, então eles acham que dependem daquilo e eles vivem dessa forma. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa também. Então, até você ter o privilégio de ter um capital cultural para entender que as bases devem ser combatidas, porque é isso que o veganismo faz, por isso que ele é político, ele é um combate das bases que trazem a destruição para o planeta. Então, até você compreender isso, você é vítima, tanto quanto os animais, né? Claro que estão da mesma proporção, obviamente, porque eu penso que do mais privilegiado animal, ainda ele está bem abaixo da pessoa mais explorada, pessoa humana, né, no mundo todo, mas ainda assim são vítimas e que a gente acaba gerando tudo isso. Então não se fala de distribuição, não se fala de salário máximo, então não existe essas pessoas super caridosas quando elas são bilionárias, elas não pensam na maioria, né? Então eu acho que é o momento de se trazer essa reflexão agora, de a gente sair com alguma coisa. A gente vê os pecuaristas dominando o mercado verde, né? Trazendo essa ideia, por exemplo, o Futuro Burger, que tem a startup, é uma startup que foi inicialmente financiada pela Amazon, a gente acaba trazendo royalties para a Amazon também. Olha só, o cara mais rico do mundo, ele está fazendo o quê pelos animais, no final das contas, né? Na verdade, essas empresas não vão trazer bem-estar animal, eu acho que nem tão cedo e nem tão tarde também, a não ser que eles sejam forçados a isso. No caso de se aumentar o imposto para eles, o imposto de passivo ambiental e algo nesse sentido.
Então, o veganismo abolicionista, vamos dizer assim, é o que nome que se dá, né? Veganismo abolicionista, Linda Lee? Essa vertente. Desculpa, não entendi. Essa vertente de, vamos dizer, de boicotar mesmo as empresas, se chama de veganismo abolicionista. Sim, é um veganismo que a gente pode chamar de abolicionista ou libertária também, né? Tem outras vertentes. Foi trazida desde o início. Eu penso que o veganismo ele tem essa essência, e onde veio o teor utilitarista da coisa, o reducionismo do veganismo em si, que acabou tornando um discurso mais neoliberal atrativo dentro do movimento vegano. Eu acho que isso veio a partir de se trazer a ideia de que a gente tem que ter mais gente dentro do movimento, então quantidade, não qualidade de informações, né? Assim, meio que atropelar as coisas pela urgência. Tem dois grandes autores, assim, para quem quer estudar o início, são bem básicos, que é o Peter Singer, que ele escreveu um livro chamado Libertação Animal, acho que 1970, alguma coisa, 75 ou 74, pode não ser, mas é por aí. E ele escreveu esse livro e ele é genial, assim, é um livro muito bom, assim, para a época e para as bases que ele tinha. Ele trouxe uma vertente nova para o entendimento do movimento, onde muitas pessoas começaram a estudar a partir daí, formar novos trabalhos, mas ele é utilitarista, o discurso dele é utilitarista. Então, aqui você Para quem não conhece, Oi? utilitarista, para quem não conhece esse termo, é o que, Linda Lee? Então, é se utilizar dos animais de maneira a reduzir o impacto por eles sofridos, digamos assim, né, em função do benefício humano. Isso, seria trazer um bem-estar para eles em troca de alguma coisa deles, da exploração deles. Um exemplo bem prático disso, e aí eu vou falar mesmo, vou dizer, citar nomes aqui. Tem um grupo, é uma ONG, está no momento de citar tudo, e eu nunca perco a oportunidade. Tem uma ONG que é muito atuante, que já trouxe muita gente para o movimento também. Eu super curto as coisas deles, mas eles fizeram há um tempo atrás, eles seguem fazendo isso. Chama Mercy for Animals. É um grupo que já trabalha dessa maneira, de maneira totalmente reducionista, né? Há um tempo atrás eles conseguiram reduzir, isso foi muito legal, foi uma luta muito grande na época, eu achei muito legal, só que aí depois você começa a pensar, qual o sentido disso? Eles meio que foram parceiros do McDonald's. E é um grupo que prega o veganismo, né? Prega. E aí, porque eles conseguiram um termo assinado com um representante do McDonald's de que eles iam reduzir o tamanho, aumentar, na verdade, né? O tamanho onde as galinhas iam ficar, iam reduzir a exploração dessas galinhas, o sofrimento delas. Então, as galinhas de baterias teriam menos galinhas, seria algo nesse sentido. E aí, melhoraria o bem-estar. Aí essa ONG apoia, acreditando que isso vai trazer, não a totalidade, mas vai melhorar. E dissemina essa informação para a maioria das pessoas que estão acompanhando ali. Então, você acaba pensando daquela forma, porque são informações que você está buscando, está colhendo. E qualquer que contestar uma ONG de proteção animal, a mesma coisa acontece com outras instituições também. Eu citei a Mercy for Animals, mas existem outras que vêm fazendo isso. E isso acaba meio que desvirtuando totalmente o movimento, porque quando é agora que o McDonald's vai fazer alguma coisa para reduzir o sofrimento dos animais mesmo? E aí vem o veganismo abolicionista mais libertário, que eu penso que popularizou-se mais depois do Tom Regan, quando ele escreveu Jaulas Vazias, que é um outro livro, ele é posterior ao Peter Singer, ele tem ideias muito boas também, e é abolicionista, onde ele coloca que não adianta, assim, a ideia base não adianta você trazer jaulas maiores, né? O movimento vegano, não existiu esse termo na época, eu acho, mas nós não queremos jaulas maiores, nós queremos jaulas vazias. Enquanto a gente está vindo atrás de jaulas maiores, a gente está dificultando que as jaulas vazias cheguem um dia, porque a gente está trazendo um utilitarismo daquilo ali para o nosso bel prazer. Fica mais difícil de chegar no final, né? Seria mais ou menos por aí a ideia. Entendi. Então vamos trazer para a nossa vida bem prática aqui, para todo mundo entender. Por exemplo, a Unilever, a Hellmann's, na verdade, lançou a maionese vegana. Então, tem veganos que apoiam, acham legal essa iniciativa por entender que está ajudando a causa animal, porque está aumentando as opções para quem quer conhecer os produtos veganos e tal. E tem os veganos que falam, não vou comprar maionese Hellmann's, porque a Hellmann's pertence à Unilever, né? Que faz parte de toda uma cadeia de exploração animal e ambiental. Né? Então, vamos boicotar, não vamos consumir essa maionese, porque ela não representa o veganismo, não é isso?
Eu falo que não representa mesmo, porque existem... não tem nada contra quem come, vou dizer isso bem claro, a gente faz o que quiser, né? Mas eu penso que é bem incoerente, é totalmente incoerente o consumo, não só da maionese Hellmann's, mas de certos produtos que não são de origem animal em si, seu teor aí vai na mesma situação do burger da Seara, da Beyond Meat, do Futuro Burger até, que não tem uma ligação direta, mas tem ligação com a exploração de recursos naturais, que vai na mesma... Subway agora, né? A Subway, então eu vejo na mesma linha. A Unilever, inclusive, tem ratos chamados ratos Unilever, ratos para teste. Então, você consumir a maionese Hellmann's não vai fazer a Unilever pensar, eita, a gente vai parar de testar em animais. Muito pelo contrário, isso vai incentivar mais ainda. E o pior não é isso. O pior são os grupos que trabalham, que levam o nome veganismo em si, como, por exemplo, outro nome, vou colocar aqui, ó, com maior orgulho, Sociedade Vegana Brasileira, que na verdade é vegetariana brasileira, mas eles estão tomando o selo vegano para si, eles estão lá colocando selo de produto vegano, só que eles são sociedade vegetariana. E essa nomenclatura é muito perigosa, porque como é que uma sociedade vegetariana brasileira da vida chega lá e dá um rótulo de vegano para um produto da Unilever? Qual assim, como eu posso dizer, com que direito, né? Eu me sinto totalmente afetada com isso. Eu acredito que o movimento vegano em si não deve levar isso de maneira tão pacífica. Vamos deixar em guerra com eles, mas... Né, eu acho coerente vir nesses rótulos vegetariano estrito, né? E não usar o termo vegano, porque o vegano leva em conta a cadeia inteira de produção e não só o produto final. No caso, existe um especismo ainda muito grande dentro do movimento vegano, né? E isso é uma forma de especismo, porque o teste em animais também faz parte do que a gente combate, né? Na medida do possível e do praticável. Obviamente, se só tivesse maionese Hellmann's na minha geladeira, eu ia comer, com certeza. Mas, quando a gente não tem muitas coisas que nos prendam a isso, não faz muito sentido a gente continuar dando incentivo para esse tipo de greenwashing, né? Que é o greenwashing, a lavagem verde, a sustentabilidade que eles vêm trazendo para a gente, como, por exemplo, eu sou da área ambiental, e eu vejo que um prédio para ser construído, ou uma empresa qualquer, para ela ter um certificado ISO 14001, por exemplo, um certificado ambiental, ela só precisa ter lá uma lixeirinha separando as coisas. Então, aqui é lixo de plástico, aqui é orgânico e aqui é papel. Olha, selo ambiental, olha, que parabéns, vamos explorar o rio, vamos jogar enfim. Não faz sentido isso, e mesmo assim existe essa lavagem verde muito forte, né? E essa apropriação cada vez maior do movimento verde, e aí onde a gente coloca o movimento vegano no meio, que deve se posicionar cada vez mais e tomar essa frente, né? De maneira totalmente coerente, ou o mais coerente possível que a gente consiga trazer. Entendi. Então, o nosso consumo tem que ser mais responsável, né? Saber o que você está comprando realmente, questionar os produtos e ir atrás de produtos que verdadeiramente mereçam, né? Essa denominação vegano. Que veganismo é respeitar todas as formas de vida humana, de pessoas, de animais, né? Isso. E do meio ambiente também. E então, além da gente se preocupar com... Desculpa, Flávia. Não. Além de a gente se preocupar com o que a gente está consumindo, né? Do que a gente está levando para casa, do que a gente está pagando por aquilo ali, eu acho que vai além. O movimento vegano deve se preocupar com as bases mesmo, com o que está acontecendo. E o movimento vegano ele tem que estar atrelado às demais lutas sociais. Não tem como a gente não estar atrelado a isso. Então, o veganismo não é uma forma de consumir. O veganismo, isso foi uma coisa que a gente acabou se adaptando a pensar dessa forma. Mas isso atrasa um pouco o movimento, sim. A gente tem que pensar realmente em como consumir. Quais são as bases, Mintani? Então, as bases do movimento vegano, elas devem ir de contra toda forma de opressão. E aí a gente vê por quê? Por que contra toda forma de opressão? Porque se eu tenho, por exemplo, o SUS, eu tenho creche, eu tenho INSS, é melhor do que não ter nada, que é o caso dos animais. Muita gente já fala, porque você ajuda animais, aquela clássico lá, já não ajuda pessoas. Mas, de toda forma, não adianta a gente pensar em acabar, é como enxugar gelo. Eu fiz proteção animal, eu faço proteção animal até hoje, eu fiz diretamente o corpo a corpo lá nos resgates durante muito tempo na minha vida. E depois de um tempo eu percebi que isso era enxugar gelo, se eu não pudesse atacar para outras bases. Eu acabei enveredando para outras coisas e eu vejo da mesma forma o movimento vegano fazendo um trabalho de enxugar gelo, se a gente não combate as bases. Então eu não vou fazer veganismo somente pelos animais não humanos, que isso não vai dar em nada no final das contas se eu não mexer na ferida, se eu não mexer realmente onde se deve, onde está sendo manipulado ali, onde as pessoas estão
tendo informações que vão transformar a cabeça delas a ponto delas compreenderem que o mundo é delas, que o mundo é das pessoas. Ah, é meu mundo, então eu não vou mais consumir produtos de origem animal porque faz mal para a minha saúde. Ou porque faz mal para o meio ambiente, porque eu vivo no meio ambiente, então eu tenho que ter um meio ambiente limpinho. E não pelos animais em si, né, que é a base do movimento vegano. E também do movimento ser desconstruído, como, por exemplo, na Palestina, a gente tem já algumas informações de outros ativistas que frequentam, que visitam até, que fazem ativismo lá, que já disseram que, olha, lá é um paraíso vegano também, muita gente vai viajar, fala, conhecer pessoas veganas se preparando para um dia viajar para a Palestina, porque lá é um paraíso vegano. Como assim um paraíso vegano? A pessoa vai tentar entender por quê? Porque eles têm muitos produtos, o governo apoia, a mídia apoia, e aí eles dão a opção para o soldado de lá da Palestina usar bota de couro sintético, imagina. E ele vai usar uma bota de couro sintético para matar pessoas, entende? Não faz sentido. E as pessoas do movimento vegano têm que aprender a dissociar isso. Eu vejo que é um grande momento, né? Como eu aprendi, como muita gente vem aprendendo, eu venho aprendendo ainda cada vez mais. E é uma coisa finita, não, é totalmente infinito mesmo, assim, a quantidade de informações que a gente pode obter para melhorar, né? E caracterizar melhor o movimento. Entendi. Muito bom, Lindali. Surgiu uma dúvida aqui que perguntaram o que é ecossocialismo? O ecossocialismo é um termo que está muito em voga agora. Então, eu falei antes, né, do ecofascismo, que é plantado não só pelo movimento vegano, mas por várias pessoas, inclusive a linha bolsonarista e tudo mais. Eu vejo que o ecossocialismo é algo que está crescendo. Existe um grupo chamado Subverta, que vem trazendo bem forte essa bandeira, e tem até na @Subverta, que vem trazendo essa ideia do ecossocialismo. Mas, antes de qualquer coisa, existe... E aí eu posso falar do veganismo político puxado do capitalismo, que foi uma das estruturas de opressão, né? O capitalismo, uma estrutura opressora, da qual o veganismo se puxou como base para existir. Por isso que ele tem que ser político, essencialmente. E aí existe o capitalismo como fruto do socialismo. E o socialismo é o quê? Falando grosseiramente, vamos distribuir os recursos e o que a gente tem, distribuir entre as pessoas. Né? Distribuir para todo mundo de maneira o máximo possível igualitária. E aí vem o capitalismo e diz, não, vamos tirar tudo, porque você precisa trabalhar para ter as coisas, e trabalhar muito, enfim. E aí começam essas duas vertentes, socialismo e capitalismo. E aí eu vou trazer um exemplo, que eu sempre trago esse exemplo, eu acho ele super prático, para ser bem objetivo, que é o exemplo do pré-sal, da exploração do pré-sal. Sempre gosto de trazer ele, é bem, bem prático. A gente tem o pré-sal sendo explorado no Brasil, e aí, a base capitalista de tudo isso faz com que a gente queira explorar cada vez mais, porque vai gerar cada vez mais lucros, ou seja, progresso e desenvolvimento. Essa história de desenvolvimento e progresso, que é bem distorcida, de que a gente não está progredindo em nada dessa forma, muito pelo contrário. E aí a gente tem o capitalismo dizendo, tira tudo, mas a gente vai fazer a nossa parte lá do greenwashing. Vamos, digamos assim, uma espécie de greenwashing, mas não para o green, né, nesse caso, porque eu não sei se eles fazem alguma coisa de green. Mas vamos doar 10%, destinar 10% do que é explorado aqui para saúde e educação, por exemplo, uma porcentagem pequena. E aí vem o movimento socialista e diz, epa, peraí, vamos tirar isso daí, porque não tem nada a ver, a gente dá 10% só para educação e saúde, vamos distribuir de maneira melhor. Então vamos distribuir de maneira mais justa, levar o povo a ter acesso, né, às coisas de fato que é do povo. E aí vem o movimento ecossocialista, agora trazendo e diz, gente, não vamos usar nada do pré-sal, porque o pré-sal é um recurso natural que é finito e isso vai prejudicar as pessoas, ou seja, o meio ambiente não é das pessoas. Então o ecossocialismo traz isso, o meio ambiente não é nosso. Isso está super atrelado com a ideia do veganismo, né? Da gente trazer essa vertente. E tem algo que vai além, que eu acho que o veganismo casa muito mais, que é um novo debate que está, de novo assim, não é tão novo assim, mas é um debate que está aflorando agora dentro do movimento vegano, que eu conheci a partir do encontro da União Vegana de Ativismo, que aconteceu no ano passado, e eu estou assim, super apaixonada, chama Bem Viver, que é uma vertente que vai além do ecossocialismo também, porque não é nem socialismo, nem capitalismo, não é nada disso. O Bem Viver, ele chega lá no pré-sal e diz, gente, a gente realmente não vai explorar o pré-sal, porque o pré-sal ele é um recurso finito no meio ambiente, então a gente não vai explorar, não porque
ele deve ficar ali para as presentes e futuras gerações, mas porque a gente não é dono de nada disso, então o ser humano não detém esse capital, digamos assim, ou esse recurso. A gente precisa usar para a gente viver somente o que a gente precisa usar para a gente viver. A gente precisa do pré-sal, a gente precisa do petróleo dali para sobreviver? Não. A gente precisa ficar debaixo de uma árvore, ter comida, fazer uma agricultura sustentável, a gente vamos lá apoiar o sistema agroflorestal enfim, a agroecologia. E aí está muito interligado nessas bases. O Bem Viver ele chega para renovar tudo através de uma volta ao passado, que é valorizando o que as comunidades originárias, os povos originários traziam, que realmente isso aí é sustentável. E aí o termo sustentabilidade também está sendo distorcido, realmente ele é valorado dessa forma, né? E aí o Bem Viver ele vai além do ecossocialismo, porque ele coloca: o mundo não é meu, o mundo não é nosso, não é do ser humano. Nós temos outras criaturas habitando esse planeta, e esse planeta é de todos os que o habitam. Então, o Bem Viver, para mim, é uma base muito forte, né? Que fala muito mais forte até do que o nome veganismo em si, do movimento que a gente acredita, pelo menos do que eu acredito e do que eu vejo que aqui Flávia também, e várias pessoas que estão despertando, né? Abrindo para isso, assim como eu, para tentar melhorar cada vez mais no que a gente vem fazendo. Porque a gente tem uma responsabilidade super grande, eu acho, que quando você se coloca como vegano, você sabe o que quer dizer isso. Eu já vi muitas pessoas dizendo que tem vergonha de dizer por aí que é vegano, pelo fato do movimento vegano estar tomando as proporções que estão tomando hoje, sabe? Então é bem complicado isso, e realmente a gente sabe o que é um movimento vegano quando a gente realmente sente isso e quer levar adiante, está fazendo ativismo, né? O ativismo super forte, que eu acho que o ativismo forte é o ativismo que combate as bases que desestruturam, né? Realmente, então, não só pelo meu bem-estar ou pelo bem-estar da minha espécie, porque o veganismo jamais ele pode ser, o veganismo não pode ser um movimento especista, né? A gente tem que sempre estar muito focado ali, muito alinhado, porque a gente sempre sai um pouquinho pela tangente. Eu saio pela tangente o tempo todo. Então, você tem que estar muito esperto para não sair muito, né, pela tangente e acabar justificando aquilo ali e trazendo aquilo ali como algo que uma outra pessoa que está chegando agora vai pegar como verdade. Vai pegar como exemplo, né? Então, a ideia é a gente estar sempre muito focado no que a gente quer fazer pelo movimento, porque não é um estilo de vida, simplesmente, que eu tenho na minha vida, eu quero fazer. É uma obrigação, né? Não é auto-house, né? Justamente, a partir do momento que eu tenho essas informações e essas ideias, eu tenho a obrigação de disseminar. A informação tem que ser disseminada, né? Principalmente quando ela é para a sobrevivência do planeta inteiro. Joia. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre o Bem Viver? Instagram, YouTube, tem um canal, né? Da Sabrina, Thiago. Ah, sim, tem o Thiago Ávila, tem, não lembro agora exatamente o arroba, mas eu acho que é Comunidade do Bem Viver, algo assim. E eles fazem um trabalho assim, excelente de disseminação desse termo, dessa ideia, não só o Thiago Ávila, mas a Sabrina também, Sabrina é militante do ecossocialismo, né? Sabrina Fernandes, que eu acho que é @tese11. Tem também, tem umas arrobas novas que surgiram agora, inclusive depois do coronavírus, tem um chamado, que disseminou, tem um chamado Corona Capitalismo, muito bom as ideias. Corona Capitalismo. Isso, Corona Capitalismo. Tem um outro chamado Ecoativismo, muito bacana, tem muita ideia boa, novo também. Então, e são pessoas interligadas ao movimento do Bem Viver. E eu acho que um Bem Viver na prática mesmo que eu vejo é de uma paraibana, uma mulher paraibana chamada Kiune, e é o @KiUniverso. Muito legal, ela com K, Kiune, é maravilhosa. Ela saiu daqui da Paraíba, ela foi morar num assentamento na Bahia, o assentamento Terra Vista. E ela tá lá com as pessoas praticando o Bem Viver, e ela é vegana, né? Então, eu acho que antes de qualquer pessoa, eu sempre indico, ela sempre faz umas reflexões assim, bem filosóficas em torno de todo esse movimento, de tudo isso. Eu acho super bacana, até porque ela tá ali isolada, o máximo que dá, sem contaminar muitas ideias. Acho muito bom. Assim, tem a Sandra também, né, do Papa Capim, que é maravilhosa. Exatamente, Sandra Guimarães, super ativista, tem muita coisa bacana, inclusive essa informação da Alemanha mesmo e da Palestina, eu pesquisei com ela já, em algum lugar que eu vi ela falando assim, eu acho muito bom você pegar essas informações e disseminar. Sandra traz muita coisa também do movimento que mistura, ela é anarquista, né, assumida, Sandra Guimarães, e ela traz essas ideias
de se misturar ao movimento, né? Não misturar em si, porque você não tem nada misturado, não. Na verdade, é tudo junto, é uma coisa só, né? O movimento vegano junto a outras lutas sociais, como a luta antirracista, a luta feminista, enfim, tudo isso está super atrelado. Não tem como separar uma coisa da outra, senão não faz sentido nenhum. E me diz uma coisa, Linda ali, tem uma forma correta de dizer eu sou ativista ou eu sou militante? Qual é a diferença? Eu gosto muito do termo ativismo, por dizer ativo, né, e tudo mais. Isso me incomoda um pouco. Eu não gosto do termo militante porque me lembra militar e opressão. Eu não gosto muito particularmente. Eu não sei se tem uma coisa mais correta ou outra não, mas eu gosto mais da palavra ativismo mesmo. Eu gosto também. Então, o que mais a gente pode falar? Tem pergunta? Deixa eu ver. Só um minutinho. Tailândia está perguntando. Me formei em publicidade e é algo que hoje vejo como algo que impulsiona as compras desnecessárias. Quero me formar em outros cursos. Quais cursos você indicam para saber mais sobre veganismo? Assim, curso em si, eu não sei. Eu acho que o que tem mais a ver com veganismo de curso hoje oficial, real, eu acho que é agroecologia. Eu sou louca para fazer um dia. Agroecologia. Tem o IF aqui na Paraíba, né? Eu acho que tem bananeiras, tem areia. E eu não tive a oportunidade ainda, mas é um curso muito bom. Mas, de toda forma, publicidade e propaganda, né? Eu acho que é um curso baita forte, assim, para ajudar no movimento mesmo. Eu acho que tem como terminar o veganismo muito a partir das ferramentas que a gente já tem. Eu, por exemplo, uso com engenharia ambiental, que é um pouco mais fácil, mas, para ser bem sincera, quando eu cursava, nunca se falou sobre veganismo e muito mais discrepante que não se falava muito sobre meio ambiente dentro de um curso de engenharia ambiental. E meio ambiente que eu falo da maneira que deve se falar, sem explorá-lo, né? Então você aprende o curso inteiro, você passa 5 anos aprendendo a explorar o meio ambiente, né? E não de maneira a mitigar os efeitos. Eu não vi, quase não vi dessa forma. Então acho que a maioria de todos os cursos de direito, até matemática, em tudo você pode puxar alguma coisa que você possa vir ajudar no movimento. Tudo depende da inspiração mesmo. Mas a agroecologia é sucesso. Eu sou doida pra fazer. Massa, que mais? Tem mais pergunta aqui, filho? Alguém fez mais? Eu vou colocar aqui uns Instagrams, publiquei aqui para o pessoal conhecer e já ir acompanhando, né? Se tiver mais algum, você fala, tá, Linda ali? Se eu coloquei certo também. A gente tem 15 minutos. Se você acha que já deu, a gente vai encerrando também. Peraí. Sim, Linda ali, você que é da área ambiental. É verdade que Unilever, Nestlé, são os que mais poluem o meio ambiente? São empresas. Os dados que a gente tem, assim, pelo menos eu fico pesquisando bastante coisa nesse sentido. Teve um artigo que eu escrevi recentemente sobre, basicamente, eu mencionei ambas as iniciativas, né, ambos os grupos empresariais, e a gente sabe que a Nestlé é um dos maiores exploradores de recursos naturais em formato de água. Então, eles já chegaram no lençol freático, puxando a água do lençol freático. E não só a Nestlé, mas tem outros grupos maiores também. Não sei dizer se são os maiores nesse momento agora, porque é uma disputa acirradíssima, assim, pelo poder, né, por captar tudo isso. Mas são um dos maiores, né, de toda forma. A Unilever é o grupo empresarial que mais testa em animais no mundo inteiro, e aí por isso que vem a discrepância em relação à maionese Hellmann's, por exemplo. Não é porque, mas eu vou deixar de consumir esse produto, mas e o outro produto que também vem de uma empresa que explora o rio, porque realmente tudo explora o meio ambiente. Daí, se eu comprar uma coisa com plástico engarrafado, como por exemplo, as empresas que vendem água. As empresas realmente elas não vendem água, elas vendem garrafas plásticas, né? Porque a água eles retiram ali daquele recurso que é finito e daqui a pouco eles engarrafam, eles criam garrafas de plástico. Então elas são empresas de fabricar plástico. E se eu pego aquele consumo, uma garrafa de água mineral, ela é tão nociva quanto, talvez, a uma maionese Hellmann's, da Unilever. Então não tem muito como eu dissociar uma coisa da outra. O que eu posso fazer é justamente levar em consideração, de maneira mais ferrenhamente possível, aquele discurso a ideia, né, do possível e do praticável. Quando eu preciso utilizar alguma coisa. Eu acho que o veganismo ele também está muito atrelado ao minimalismo. O minimalismo na sociedade que a gente vive é muito difícil, né, de você colocar em prática. Mas não é impossível de você trazer na maior parte da sua vida. Então, você tem escolhas o tempo todo a fazer. Tudo é escolhas. Você sempre vai se deparar com situações onde você tem que escolher. E quando você
escolhe algo para mitigar os danos e os efeitos da sua existência no mundo, você já está praticando o veganismo em si. Eu acho muito pertinente, é sempre, porque eu acho, pelo menos, os índios, a gente tem os índios. Os índios são muito mais veganos do que eu, do que Flávia, do que muita gente, por mais que a gente fique disseminando, né, as ideias do veganismo em si, o que a gente aprende, as informações, isso é muito importante. Mas os índios, quem mais? São os índios comem carne e são veganos. Eu vejo nesse sentido de ainda serem comunidades originárias, eu falo das comunidades que realmente ainda conseguiram se manter, né, na maioria da sua tradição. E é interessante demais, quem adota o veganismo, pelo motivo que seja, ou inicia pela saúde, ou realmente pelos animais, que foi o meu caso, foi só focando nos animais, depois você começa a estudar tanto, a ler tanto, que sua mente realmente vai se abrindo, você fala, meu Deus, como eu não sei de nada, né? E realmente a gente vai se importando com o consumo excessivo, a questão do minimalismo que você falou, a gente começa a ver que nada do que a gente acumula é necessário, né? Por causa dos recursos e tal. Então, é uma questão muito importante para a gente trazer cada vez mais para as pessoas entenderem o que é realmente viver vegano, né? O que a gente pode mudar enquanto existirmos aqui, né? Na natureza, em relação aos animais, às pessoas e ao meio ambiente. Então, a gente tem que falar muito sobre isso. E muitas pessoas têm que aprender isso e a gente tem que levar. E eu estou aprendendo demais com você, Lindali. Eu aprendo todo dia e corro atrás desses Instagrams, eu leio muito. Diverso, né? E a gente vê que a gente erra muito mesmo e a gente vai tentando melhorar, né? Mas é isso. Concordo em gênero, número e grau. André Leão. Deixa eu ver o que mais aqui, Lili, peraí. Thay, vocês me ajudam muito na minha formação como ativista vegana. Muito obrigada. Thay é uma ativista ferrenha aqui também na nossa cidade. Ela adoro o cabelo dela. Linda. Chique. Então, o que mais, Lindali? Tem mais algo a acrescentar? Senão a gente pode encerrar por aí. Só aproveitando agora o momento mesmo ensejo, né? Essa reviravolta que o mundo teve em relação ao isolamento social, a pandemia e a maneira que a gente está tendo uma oportunidade, eu vejo isso como uma grande oportunidade de refletir mesmo, né? Eu, por exemplo, quando estou fazendo alguma coisa em relação ao movimento da proteção animal em si, eu ainda peco bastante. Obviamente, eu sou totalmente humana, né? E a humanidade é bem falha. Mas às vezes eu me sinto, eu tô fazendo pouca coisa, tô procrastinando, porque eu já fiz tanta coisa assim ao longo desse tempo, porque eu tenho 10 anos de ativismo, então eu digo, hoje em dia eu tô fazendo menos coisas, porque você sente falta do agir, do ativo. Quando eu ia pra rua pegar cachorro, botar em casa, ficar com 50 cachorros, 150 gatos lá em casa. E assim, como eu não faço mais isso, obviamente eu não tinha essa quantidade, nunca cheguei a ter, o meu máximo foi 30 gatos, bem menos insana. E assim, eu acho que muitas coisas me fazem falta. E quando eu percebo que eu tô inoperante, aí eu vejo, não, mas eu não tô inoperante, porque eu tô vendo isso e isso, tô fazendo outras coisas. Mas eu me preocupo muito com essa falta de atividade às vezes, porque eu vejo como se fosse uma obrigação, pelo menos é o que me move. Me move muito como se eu tivesse que respirar ativismo. Eu tenho que viver para fazer ativismo, para poder fazer valer a minha vida, né? O que eu venho fazendo a partir do momento que eu compreendi isso. Eu acho muito importante, é o que a Kione sempre fala, né, nas coisas dela, que ela quer viver aquilo que ela acredita. Então, não adianta só eu estar falando sobre, eu tenho que viver o máximo que eu conseguir desse movimento e entender, né, que, por exemplo, o que está acontecendo agora, o ar está melhorando, que as pessoas não estão mais indo para a rua, os recursos ambientais estão sendo menos gastos, de certa forma, né? Porque os animais, a cadeia de produção continua aumentando, assim, por mais que vai surgindo cada vez mais produtos verdes nas prateleiras, nas gôndolas de supermercado, mas, ao mesmo tempo, vai aumentando o nível de exploração animal, porque quem está ali fomentando esses produtos são empresas ultra exploradoras do sangue, da carne animal, né? Da vida deles. E da opressão das pessoas também, os menos favorecidos. Mas eu vejo que se a gente não usar como parâmetro tudo isso que está acontecendo agora para buscar fazer algo melhor, né? Como eu digo, quando eu estou bem, assim, achando que eu estou totalmente inoperante, ou fazendo pouca coisa, posso fazer mais, eu fico agoniada. Às vezes eu tenho pesadelos, eu penso,
Passei 5 dias sem fazer nada para causa animal. Nossa, e agora? O que eu faço na minha vida? Eu vou me matar. Mas não, aí eu vou lá, assisto, boto lá, ligo lá o Terráqueos e me obrigo a ver pela enésima vez, porque isso me dá um gás no impulsionamento, então eu vejo que é uma oportunidade. Toda desgraça que está acontecendo, todo problema que a gente vem enfrentando, é uma oportunidade sempre, né? Podia ser bem pior, sempre penso dessa forma. Tudo pensa na vida assim, eu penso assim, pode ser pior. E aproveitar o que está acontecendo para a gente usar de parâmetro mesmo para melhorar, né? Porque a gente está percebendo, ó, os bichos estão aparecendo, as notícias são aí, está aparecendo mais bichos, está aparecendo animais que nunca foram vistos, estão acasalando, estão andando, estão nadando, assim, aparecendo, a água mais limpa e tudo mais. Mas a que custo, né? A que custo isso aconteceu? Porque a gente acaba levando em consideração o momento, e daqui a pouco isso vai passar, espero, e a gente vai esquecer, né, todas essas reflexões na forma prática dela. Então é importante que a gente sempre tente frisar a maneira de tirar proveito, né, disso tudo que está acontecendo, e esse proveito é colocar em prática essas ações. A partir do momento que a gente tem agora eleições por vir, não sei como é que vai acontecer, mas aí é exercer o nosso poder de cidadãos, né, e trazer isso a refletir pessoas. Sim, refletir cada vez mais. Inclusive, falar em eleições, a gente está buscando pessoas para apoiar o movimento, é sempre importante. Renato está sempre o tempo todo, desde que eu conheço o Renato. E um candidato para a política que seja vegano, isso e aquilo. Vamos procurar alguém, vamos apoiar essa galera, sabe? Tem o professor Francisco, que vai ter uma live agora que vai participar, é uma pessoa super atuante na causa, a gente está enchendo o saco dele, vai lá e se candidatar. A gente precisa mudar, senão... E mesmo que não aconteça dessa forma, a gente tentar, mesmo assim, fazer as melhores escolhas, né? Então, a gente, obviamente, ninguém vai dizer, eita, hoje eu tirei o dia para fazer a pior escolha. Não, mas a gente tentar realmente ter um pensamento mais crítico em torno de toda a situação que a gente está vivendo, aprendendo com o que aconteceu, com os erros da humanidade, né? E ver o que a gente pode fazer para mitigar isso, enquanto movimento vegano. Acho que a nossa inquietação, Linda Ali, é justamente essa. Quando a gente desperta e vê quanta coisa errada a gente fez, né? A gente tenta correr atrás do tempo perdido. Então a gente fica quieta, querendo todo dia fazer mais e mais e mais, e todo mundo fala também, e por que todo vegano diz que é vegano? É porque é tão urgente a causa que todo mundo precisa saber que eu sou vegano, que você precisa ser vegano também, que a gente precisa desconstruir todo um sistema opressor urgentemente para que o mundo fique realmente melhor, e não é clichê falar isso, né? E aí eu vejo a maravilha que são essas oportunidades, os canais, né? A tecnologia e o canal da Perita Vegana, nossa, totalmente coerente. As coisas que eu fico vendo aqui, eu vejo muita gente que fala sobre veganismo há muitos anos já, inclusive ativistas do Brasil todo, que acabam fazendo já um serviço muito grande. Eu fazia parte, eu sou do tempo do Orkut, no tempo do veganismo, assim, não tinha muita coisa falando sobre, mas daqui a pouco saiu o Facebook, aí o primeiro grupo, que é uma plataforma, foi a maior do mundo até hoje, que é o Ogros Veganos, que é um grupo no Facebook. Eu não faço mais parte, mas eu estava desde o início lá, e existia uma quebra política fortíssima lá dentro, o Paru, que é um grande influenciador, tá fazendo umas coisas ali no grupo junto com o pessoal da Mercy for Animals que é meio estranho para o movimento. Então a gente tem que começar a pensar. São pessoas que estão influenciando. Então quando a gente vê assim pessoas que estão se propondo a influenciar de maneira totalmente responsável, é outra situação. Assim, isso já dá um bálsamo, já dá um alívio muito grande. A gente pensa, caramba, a gente não está só, ou a gente não está lutando contra o movimento carnista ou o movimento de exploração. A gente vai ter que lutar ainda por cima contra o próprio movimento vegano, para que ele não pense de maneira desordenada, para que ele seja mais potente, para que faça alguma coisa realmente mais ética de fato, né? É bem complicado isso. Então a gente tem que parar de diminuir o que o movimento tem que fazer e dar o nome aos bois e colocar o movimento vegano realmente no seu devido lugar, porque ele está sendo totalmente anuviado com ideias que são muito voltadas para o especismo mesmo, para o fanatismo, que eu posso dizer, em vários sentidos. Questões xenofóbicas dentro do movimento vegano, questões racistas dentro do movimento vegano, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente tem que começar a ver de maneira mais crítica mesmo, realmente, o que a gente está fazendo do movimento, né, e para onde a gente está levando esse movimento, porque nós somos as bandeiras e os porta-vozes dele. É importante estar bem mais, né?
a base são animais, mas animais são humanos e não humanos, né? Então, não pode cuidar de um animal e desejar o mal a uma pessoa. Então, a gente tem que se preocupar com todo mundo. Justamente. Lili, brigadão. Vamos encerrar, então? Vamos lá. Tchau, gente. Gente, brigadão pela presença. Beijo, espero que tenham aprendido. Lili é maravilhosa falando, sabe muito. E espero que tenha ficado a mensagem e a reflexão, né, Li? Pois é, o vegano ele é pelos animais mesmo, então não vamos deixar isso passar. Gente, brigadão pela presença. Beijo. E a gente vai sempre trazendo agora aqui na Perita Vegana, né, Lili? Assuntos pertinentes e que precisam ser difundidos. Show. Viu? Pela causa. Tchau, gente. Cheirão. Beijo.